O que define um crime? Parece uma pergunta simples, né? Algo que vai contra a lei. Só que a verdade é bem mais interessante. Aos olhos da justiça, todo crime tem uma anatomia, sabe? Uma estrutura interna que precisa ser montada do jeito certo. E hoje a gente vai dissecar essa estrutura peça por peça. Pois é, o que de verdade transforma uma ação qualquer em um crime. Não é só o que está escrito no Código Penal, não. É um processo de análise, quase um diagnóstico legal, onde cada componente precisa estar no seu devido lugar. Só aí a justiça pode dizer, sim, isso aqui é um crime. Vamos começar essa análise então? A lei analisa um crime usando basicamente 3 lentes diferentes. A primeira é a material. A ação prejudicou de verdade algo que a sociedade valoriza? A segunda é a legal, a mais óbvia. Existe uma lei que proíbe isso? E a terceira, que é o nosso foco aqui, é a analítica. A ação se encaixa na estrutura, na tal anatomia de um crime? É aqui que a lógica do direito se revela de verdade. Para a gente entender essa anatomia, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o conceito de crime e o seu esqueleto. Depois, a gente mergulha na diferença crucial entre agir e não agir. Em seguida, conectamos os pontos com a corrente da causalidade e, para fechar, vamos decifrar esse esqueleto para entender por que, às vezes, algo que parece muito um crime, na verdade não é. Tudo, absolutamente tudo, começa com o que os juristas chamam de fato típico. Pense nisso como a planta baixa, o esqueleto fundamental de qualquer crime. É o primeiro grande filtro, um checklist básico que a justiça usa. Se uma situação não passar por esse checklist, o caso morre ali mesmo, antes de começar. E esse esqueleto tem 4 partes essenciais. Primeira, a conduta, que é a ação humana. Segunda, o resultado, a consequência. Terceira, o nexo de causalidade, que é a ligação entre a ação e a consequência. E quarta, a tipicidade, que é o encaixe perfeito na descrição da lei. Se faltar uma pecinha só, o esqueleto desmorona, e sem esqueleto não tem crime. Vamos para o primeiro ingrediente, então, a conduta. E aqui a gente já encontra um dos conceitos mais curiosos do direito penal. Um crime não é cometido só por uma ação, por um fazer algo. Ele também pode ser cometido por uma omissão, ou seja, por não fazer nada quando se tinha o dever de agir. A diferença é fundamental. A conduta comissiva é a mais intuitiva, a que vem logo à cabeça. É o ato de fazer algo proibido, como furtar ou agredir. Já a conduta omissiva é mais sutil. É o crime do silêncio, da inação. A lei pune a pessoa não pelo que ela fez, mas pelo que ela deixou de fazer quando era esperado que fizesse algo. Mas a omissão ainda se divide em duas. A própria é quando existe um dever geral de agir, que vale para todo mundo, como no caso da omissão de socorro. Qualquer pessoa tem que ajudar. Já a omissão imprópria é muito mais séria. Ela só se aplica a quem tem um dever especial de proteção. Pense no exemplo de uma mãe que não faz nada para impedir que o filho seja agredido. Para a lei, a omissão dela é tão grave que ela pode responder pelo resultado como se ela mesma tivesse praticado a agressão. Tá, então quem são essas pessoas com esse dever especial? A lei chama de garantidores. Existem 3 categorias principais. Primeiro, quem tem essa obrigação por lei, como pais em relação aos filhos. Segundo, quem assume voluntariamente a responsabilidade, como uma babá que se compromete a cuidar de uma criança. E terceiro, um caso muito interessante, quem com uma ação anterior criou a própria situação de perigo. Ok, já entendemos a conduta. Mas como a gente liga essa ação a um resultado? É aí que entra o nexo de causalidade. Ele é a ponte, o elo, que tem que ser ininterrupto para provar que uma coisa de fato causou a outra. Sem essa ponte bem firme, não dá para falar em crime. Para entender como isso funciona na prática, vamos a um cenário hipotético. Pessoa A atira em B. B é socorrido, mas a ambulância que o leva para o hospital sofre um acidente grave e B morre por causa das lesões da batida, não do tiro. A pergunta é, A, que deu o tiro, é legalmente responsável pela morte de B? A resposta, que pode surpreender, é não. A lei entende que o acidente de ambulância foi uma causa superveniente. Quer dizer, um evento novo e independente que quebrou a corrente da causalidade. Ele produziu o resultado por si só. Por isso, A vai responder pela tentativa de homicídio, pelo ato que praticou, mas não pelo resultado final, que foi a morte. Agora, vamos ajustar um pouco o cenário. E se a ambulância chega ao hospital sem problemas? B passa por uma cirurgia por causa do tiro, mas, dias depois, morre de uma infecção hospitalar que pegou-o lá. E agora, A é culpado pela morte? Dessa vez, a lei diz que sim. Por quê?
Porque, ao contrário do acidente de trânsito, uma infecção hospitalar é considerada um desdobramento previsível da cirurgia que foi necessária por causa do tiro. A corrente da causalidade não foi quebrada, ela só continuou seu curso natural. A diferença é sutil, mas define tudo. Chegamos à parte final da nossa análise. A gente já viu os 4 elementos do fato típico. Mas e se existir um caso onde todos os 4 estão presentes? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, e mesmo assim não for crime. Parece impossível, né? Mas acontece. Vamos ver como. Existem situações especiais que excluem o próprio fato típico. Por exemplo, a coação física irresistível, quando o corpo de alguém é usado como um mero instrumento. Ou atos reflexos, onde não há vontade. E um dos mais aplicados no dia a dia dos tribunais, o princípio da insignificância. Esse princípio é, basicamente, um filtro de bom senso da justiça. Ele olha para o que a lei protege, o chamado bem jurídico, como a propriedade ou a vida, e se pergunta: essa ação realmente causou um dano relevante? Se a resposta for não, mesmo que a ação se encaixe na descrição formal de um crime, o direito penal a ignora. Falta o que chamam de tipicidade material. Imaginem que alguém pegue uma única folha de papel de uma escola. Formalmente, a conduta se encaixa perfeitamente na descrição do crime de furto, subtrair coisa alheia. Mas, na prática, o dano ao patrimônio é tão insignificante que o sistema de justiça considera que não vale a pena se mobilizar. O ato é formalmente típico, mas materialmente irrelevante. Da conduta à causalidade, da omissão à insignificância, fica claro que definir um crime é um processo técnico e cheio de nuances. E isso nos leva a uma reflexão final. Se a estrutura básica de um crime é tão complexa, talvez a justiça não seja apenas sobre punir o mal, mas sobre a difícil tarefa de entender, com precisão, a anatomia de cada ato humano.